Saudações, tribo de luz, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Carol Bandeira e tô aqui hoje para compartilhar mais um capítulo do episódio Em Busca do Sagrado. Ao longo da minha vida, desde os 13 anos, eu venho pesquisando religiões, tentando encontrar um consolo para o meu coração. No vídeo anterior eu contei para vocês que eu tinha encontrado este quadro num festival, num encontro da Unisós, União das Sociedades Espiritualistas, né? E a partir da Unisós eu fiz contato com essa religião, desse movimento religioso, filosófico, espiritualista, e eu perguntei para vocês quem sabia o que isso significava. Isso é o símbolo, né, do que representa Deus para os hindus, e eu conheci esse símbolo através de uma filosofia maravilhosa que faz parte da minha vida até hoje, que chama-se Universidade Mundial de Brahma Kumaris. Lá eu pratiquei o Raja Yoga e eu vou contar para vocês nessa viagem de hoje como foi a minha experiência nessa filosofia. Vamos lá! Olha, falar do Brahma Kumaris é uma história de amor muito longa, né? Muito longa, uma história de amor que me construiu, que muita parte dos valores que eu carrego hoje eu aprendi com eles. Eu tenho muita gratidão e muito amor a essa universidade maravilhosa que tem núcleos no mundo inteiro. O Brahma Kumaris nasceu na Índia, foi fundado por Prajapita Brahma. Ele foi uma figura iluminadíssima na Índia, um homem à frente do seu tempo, um homem altamente feminista que tinha uma visão de respeito e de amor pelas mulheres. E ele fundou uma universidade, porque na Índia, naquela época, as mulheres não podiam estudar, né? E eram muito maltratadas pelos homens. Então, Brahma Baba, com muito amor, acolheu essas mulheres e colocou elas para estudar e formou e fundou a primeira Universidade Mundial de Brahma Kumaris no mundo. E a partir daí, essa filosofia foi se expandindo pelo mundo e hoje está em mais de 100 países, faz parte da ONU, é um movimento muito lindo pela paz mundial, pelo amor global. Eu até me emociono porque eu aprendi muitas coisas lindas, né, do Brahma Kumaris. Eu tenho realmente uma história de amor com o Brahma Kumaris. Desculpem, é muito forte a influência e os aprendizados que o Brahma Kumaris trouxe para minha vida, né? Esse colarzinho aqui que eu tô usando, ó, que não é comum eu usar, me emocionei mesmo. Desculpem. Esse colarzinho, ele é o símbolo, que é esse mesmo pontinho de luz aqui, ó, que eu tenho no meu altar, e eu tenho aquele quadro grande na minha parede. Enquanto eu me recupero aqui do meu choro, ó, dá um joinha nesse vídeo. Me ajuda a compartilhar para mais pessoas conhecerem essa filosofia linda. E também se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Então, gente, histórias de amor, né? Histórias de amor que nos fazem crescer na vida. O Brahma Kumaris, eu tinha 14 anos, imagina. Quando eu vi aquele símbolo, eu me apaixonei por aquilo. Eu olhei e disse assim, meu Deus, dourado e vermelho, né? Sou eu, é a minha alma, o que é isso, o que isso representa? Eu fiquei completamente apaixonada. E aí eu chamei uma moça que vestia branco. Ela vestia uma batinha exatamente como essa que eu estou usando hoje, eu estou usando em homenagem. Essa é uma bata que está comigo desde os meus 15 anos. Tem, portanto, aí 26 anos que eu carrego essa bata. Todas as outras estragaram e essa permaneceu e eu guardo com muito amor, porque é símbolo desse momento na minha vida que foi crucial, que foi muito importante. Então eu chamo essa moça de branco, né, que ela estava lá na reunião da Unisós, lembra que eu contei no vídeo anterior? Se você não acompanhou, eu te sugiro a você seguir a série, né, que é muito legal você ver a continuidade, para vocês entenderem no final, até os dias de hoje, né, a gente vai fazer esse passeio e vai chegar até os dias atuais, para vocês entenderem como foi essa minha busca do sagrado, né? Eu vou colocar aqui embaixo na descrição o link da série, tá? Se você perdeu os episódios anteriores. Então, eu encontro essa mulher de branco e ela diz assim pra mim, ah, você gostou desse símbolo? Esse símbolo você se identificou porque esse é o seu retrato. É o retrato da sua alma. A nossa alma é um ponto de luz. Esse ponto de luz se localiza entre as sobrancelhas, no centro da nossa testa. E ele também representa Deus. É uma imagem de Deus, né? Que Deus seria um ser incorpóreo, também um ponto de luz no universo. Vai lá conhecer a nossa escola, né?
a nossa instituição. Todas as atividades são gratuitas, você pode ir lá, tem palestra aos domingos e você pode conhecer. Inclusive, próximo domingo teremos um festival. Vá lá que você vai gostar. E eu decidi ir. E, gente, essas coisas, assim, eu tenho certeza que não acontecem só comigo. Se existem coincidências significativas na sua vida que mostram que a força de Deus está te guiando, compartilha com a gente aqui nos comentários para que cada vez mais a gente possa fazer essa teia de interconexões, né? De pessoas do bem que estão conectadas com a força de Deus e que mostram que Deus está, essa energia, essa fonte suprema de amor, está cuidando de cada um de nós. E no dia que eu cheguei, primeiro dia que eu cheguei, era dia de Raksha Bandhan. Raksha Bandhan é um festival que tem na Índia, acontece uma vez por ano na Índia. E essa instituição, ela repete, né, alguns festivais que tem na Índia, eles também fazem aqui no Brasil. E é um festival muito lindo, onde você recebe uma pulseira, eles amarram aquela pulseira no seu braço e aquela pulseira representa proteção, representa que você está conectado, né, interconectado com os irmãos e que você está conectado com essa força suprema que vai te proteger e trazer vibrações poderosas para você durante todo o ano. Então eu tive essa bênção de chegar no Brahma Kumaris no dia de Raksha Bandhan. Então assim, eu já entrei amarrando essa fitinha. Eu fiquei encantada com os adereços indianos, né? Com aquele ponto de luz gigantesco na parede e com tudo que eles contaram para mim, que eu vou contar para vocês. Eu vou separar esse vídeo, ele precisa ser um vídeo maior, porque tem ensinamentos muito poderosos que eu aprendi com o Brahma Kumaris que eu quero compartilhar com vocês. Então, nessa primeira parte, eu vou contar para vocês como foi que eu adentrei. Eu participei do festival, fiquei encantada e eles disseram que eles teriam cursos gratuitos que era introdução ao Raja Yoga e que eu poderia fazer na semana seguinte. E eu decidi fazer o curso de Raja Yoga para aprender a meditar. O Raja Yoga nos ensina que Raja é mente, né? E Yoga é a nossa conexão, é esse despertar que a gente pode fazer essa conexão com a nossa mente e, portanto, assim, controlar os nossos pensamentos e nos conectar com a fonte suprema que é Deus. Eu adorei e esse curso me ensinou algumas coisas muito preciosas que eu carrego na minha vida até hoje. E aí vai o primeiro ensinamento. Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer, porque realmente é uma experiência muito longa e tem muitas coisas para eu não esquecer. Então, a primeira coisa que eles falaram para mim é que eu era um ser espiritual, que a gente carrega uma memória espiritual, que nós éramos um ponto de luz e que esse ponto de luz, que é a imagem e semelhança de Deus, então Deus seria esse ponto de luz maior e a nossa alma seria esse ponto de luz, estaria localizado aqui entre as nossas sobrancelhas e que, como nós somos luz, nós carregamos essa herança e essa lembrança do Pai, que é amor, poder, realização, equilíbrio, serenidade, todas as virtudes divinas nós carregamos, né, nessa memória espiritual, que é a nossa condição pura de alma. Então, o processo de meditação que eles ensinam para fazer conexão com essa fonte suprema é através da observação dos nossos pensamentos, aonde nós vamos conduzindo o nosso pensamento para informações elevadas, para vibrações positivas, e no momento em que a gente vai se conectando com esses pensamentos positivos, é como se nós nos lembrássemos da nossa verdadeira origem, que é essa fonte de poder, essa fonte infinita de amor universal. Eles ensinam a meditação de olhos abertos, então você não precisa fechar os olhos para praticar Raja Yoga, você faz com os olhos abertos e você vai olhando então para esse ponto de luz. Se você não tem um ponto de luz em casa, você pode estar olhando, fixando o seu olhar em algum ponto e naquele momento você se conecta com essa lembrança da nossa natureza original. Então esse foi o primeiro ensinamento que eu procurei praticar para que eu pudesse me conectar com essa frequência elevada e fosse assim acalmando os pensamentos. Eu sempre fui muito agitada. Se eu hoje aos 40 sou agitada desse jeito, imagine como eu era quando eu tinha 15 anos, né? Eu era assim uma espoleta. Uma segunda coisa que eles me ensinaram muito poderosa foi a questão da alimentação, né? A importância da gente ter uma alimentação consciente
da gente praticar uma alimentação saudável, mas em conexão com a natureza. E naquele momento eles me apresentaram o vegetarianismo. Então, respondendo aí a curiosidade de muitas pessoas, eu ainda farei um vídeo só sobre isso no canal, mas muitas pessoas já me perguntaram por que eu virei vegetariana. E eu virei vegetariana porque, chegando no Brahma Kumaris, eles me deram 10 motivos para eu ser vegetariana. E eu confesso para vocês que quando eu ouvi aqueles 10 motivos, para mim era assim, óbvio. É como se eles tivessem me reconectado, me relembrado de alguma coisa que eu já sabia dentro do meu ser, né? Aquilo que eu contei para vocês no vídeo dos discos voadores, que parece que a gente já traz uma memória espiritual com informações que pra gente nos falam sobre algumas verdades. Então, pra mim, ser vegetariano era uma verdade inquestionável. Então, quando eles me ensinaram aquilo, imediatamente eu disse: a partir de hoje eu vou me tornar vegetariana. O vegetarianismo é na minha vida, sem dúvida, um aprendizado e uma herança que o Brahma Kumaris trouxe para minha vida. Gratidão eterna, sou vegetariana até hoje. Um outro aprendizado muito espiritual que eu trouxe para minha vida foi a disciplina. Eles têm o hábito de, durante algumas horas do dia, eles pararem numa atividade que eles chamam de minutos de controle, aonde você para o que você estiver fazendo e você lembra de Deus. Você lembra que você é uma alma, que você é um ser de paz, e naquele momento você se conecta com a sua essência. Essa atividade, minutinhos de controle, ela se tornou uma prática na minha vida que eu levo até hoje. Me considero uma Kumari, sim, do ponto de vista dos princípios, porque eu adotei aqueles princípios de vida para mim, para que eu realmente pudesse me tornar um ser humano melhor, que eu pudesse aprender as virtudes divinas e praticá-las. Os minutos de controle hoje se tornaram mais do que uma lembrança de Baba. Baba é Deus, né? Eles chamam Deus de Baba, que é pai para os hindus. Então, assim, essa lembrança, esse momento de lembrança espiritual, para mim hoje se tornou um momento de meditação, mas também de oração, né? Então hoje eu creio na força da natureza, dos orixás, eu creio em uma série de outras coisas que eu aprendi ao longo da minha caminhada, vou contando para vocês aqui aos poucos. Então esses minutinhos de controle eu uso hoje muitas vezes para me conectar, não só com o poder de Baba, do nosso Pai Maior e dessa experiência de paz dentro de mim, mas também com todas as outras forças que eu juntei, né, aos meus conhecimentos e que hoje eu pratico. Uma outra experiência que o Brahma Kumaris me trouxe foi o poder de meditar na madrugada. Eles têm uma prática que chama Amrit Vela, onde eles acordam 4 horas da manhã e eles sentam para meditar nesse horário. É um horário onde a natureza está em absoluto silêncio, né? Existe uma paz, existe uma vibração, a frequência da Terra está muito mais serena. E é uma oportunidade que a gente tem de se conectar com energias muito elevadas. Então essa prática da Amrit Vela eu fiz por muitos anos. Hoje essa prática ela já introjetou na minha vida assim de forma natural. Facilmente eu entro em estado meditativo por causa dessas práticas, né, que eu vim fazendo ao longo desses anos. E chega uma hora que a sua mente ela aprende a virar aquela chave. Então todas as vezes que eu paro e digo eu sou um ser de paz, e eles dizem isso através da frase Om Shanti. Om significa eu sou, é um prefixo reflexivo, né? Que retorna para mim mesmo. Então, Om significa eu sou e Shanti significa paz. Tem uma coisa muito importante que eles ensinam, que é a conexão e o cuidado com o nosso corpo. A questão da higiene foi algo que Brahma Baba instituiu e ensinou, né, para todas aquelas Kumaris, a importância de, antes de sentar para meditar, vamos tomar um banho, né, vamos estar com o corpo higienizado. E eu aprendi então essa prática do quanto o banho, ele nos conecta também com essa essência de leveza, de poder interior. Uma outra coisa que eu aprendi é a questão da comida com consciência. A gente preparar os alimentos de uma consciência elevada, gerando pensamentos positivos, lembrando que eu sou um ser de paz, naquele momento que a gente prepara os alimentos, para que essas energias do nosso pensamento também possam permear essa preparação do alimento, né? Bom, e aí vocês me perguntam por que eu saí do Brahma Kumaris. Na verdade,
eu nunca saí do Brahma Kumaris, né? Porque o Brahma Kumaris não é uma instituição que você entra e sai. É um aprendizado que eles compartilham e que você leva para sua vida. Uma coisa que, quando eu entrei, foi muito difícil para mim ficar enquanto professora, né? Porque você chega lá, você faz vários cursos, formações, depois que você participa do estudo aprofundado, que chama Murli, somente para aqueles alunos que realmente já estão num nível mais avançado, você começa a se tornar, digamos assim, um professor daquele conhecimento, né? Só que naquela época eu queria muito ser monja, eu queria de fato seguir aquela vida deles, então eu queria sair da casa dos meus pais e morar lá na instituição. E como é uma instituição filantrópica e tudo que eles fazem é gratuito, eles não sustentam ninguém, então todas as pessoas que moram lá, elas se autossustentam, elas trabalham na rua e vão morar lá e vão dormir lá, né? E como eu era muito jovem, eu não trabalhava ainda, então esse foi o primeiro ponto que me impediu de morar dentro realmente da universidade. O segundo ponto foi que minha mãe naturalmente não permitiu, né? Eu era menor de idade e eu não podia, com aquela idade, sair de casa e ir para uma instituição. E minha mãe, na época, ela ficou muito confusa com tudo, né? Porque assim, eles pregavam muito essa coisa da simplicidade, de você usar poucos adereços, não se maquiar, ter uma vida assim muito simples, muito tranquila. Hoje a coisa já está muito mais flexível, né? Porque depois de quase 30 anos, eu acho que eles já têm aqui no Brasil, naturalmente que chega uma hora que você adequa a realidade oriental para o Ocidente. Então, assim, logo quando eu comecei, eles ainda estavam muito fortemente influenciados com o modelo que era na Índia, né? E hoje eu percebo que você vai ao Brahma Kumaris e você pode praticar o Raja Yoga e ter a sua vida normal. Naquela época, dentro da minha pouca compreensão aos 14 anos, eu achava que eu tinha que ser como eles, né? E para mim era muito difícil. Agora, existe o aspecto mediunidade, né? Que a gente está sempre aqui discutindo esse tema aqui no canal. E pessoas que têm a mediunidade muito ostensiva, como é o meu caso, não basta só meditar. Tem momentos que a gente realmente precisa incorporar. Então eu terminei me afastando do Brahma Kumaris por volta dos 20, 21 anos, que foi exatamente quando a minha mediunidade eclodiu de forma muito ostensiva, né? Eu conto isso aqui no curso de mediunidade Equilíbrio Mediúnico, eu conto a bizarra história, né, do meu despertar mediúnico que eclodiu de forma muito intensa e naquele momento não adiantou meditar, você entendeu? Eu sentava lá e meditava e o espírito querendo tomar meu corpo, então assim, não bastava só meditar. E depois, com o tempo, eu percebi que eu não precisava abandonar as práticas do Brahma Kumaris porque eu sou uma médium de incorporação. E tinha um dos princípios também dos valores que eles pregam, que é muito importante, e que naquele momento eu não consegui seguir, que era o celibato. A questão de você sublimar o sexo e de você não praticar sexo, né? Realmente não ter atividade sexual. Então, assim, essa prática de ser celibatário é muito comum na Índia, é muito comum entre várias práticas orientais, né? Existem muitas religiões que pregam a questão do celibato por vários motivos. O celibato, ele conecta você com a sua própria força e você conduz toda essa energia sexual, ao invés de você estar compartilhando com o outro, para a sua autoiluminação. Então essa é uma das coisas que o celibato faz. A outra coisa é de você realmente ter uma vida de total pureza e santidade, de você estar ali com o seu corpo, né, completamente, digamos assim, intacto, né, sem estar trocando energia com outras pessoas. Naquele momento, aos meus 14 anos, isso era praticamente impossível, né? Eu sempre fui muito namoradeira, né? Fui muito namoradeira, casei muito cedo. Para mim, era muito difícil a ideia de viver sem o sexo. E por ironia do destino, né? Não por acaso, aos meus 40 anos eu decidi ser celibatária, né? E isso é muito interessante porque o celibato não é uma prática da religião que eu pratico hoje, mas eu trouxe isso de uma herança do Brahma Kumaris e também de uma herança desses aprendizados da Índia. Enfim, eu vou contar para vocês num próximo vídeo, né? Não próximo, mas em algum momento aqui no canal, eu vou falar sobre o celibato, vou falar por que a maioria das religiões querem impedir os homens de manter relações sexuais e o quanto a energia sexual é importante para o despertar da nossa espiritualidade e o quanto também ela pode ser um empecilho. O Brahma Kumaris, ele mora no meu coração,
Gratidão à Universidade Mundial de Brahma Kumaris, gratidão a todos os dirigentes que levam uma vida monástica, né, completamente dedicados à causa de compartilhar essa mensagem pelo mundo. E desejo que vocês possam conhecer essa filosofia, que ela dialoga em concomitante com as suas crenças. Você não precisa deixar de crer em nada que você crê para praticar esse estado de paz interior que o Brahma Kumaris nos ensina, né, a partir das práticas de Raja Yoga. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um link para o site deles, o meu Om Shanti para todos vocês, e eu vou contar na sequência como foi no próximo episódio que eu me desloquei um pouco do Brahma Kumaris para as questões mediúnicas e também para uma outra filosofia da Índia que fez parte da minha vida. Então, fiquem comigo no próximo episódio. Te espero. Até breve. Tchau, tchau!